Está no ar mais um episódio do nosso Fallowcast. E antes de iniciarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e nos acompanha nas nossas redes sociais. E hoje estamos com ele, que é presidente do Conselho Municipal da Juventude de Praia Grande, embaixador do Politize e voluntário do Tamo Junto Unicef. Com um currículo extenso dentro da educação e políticas públicas educacionais, recebemos Isaac Santos. E aí, Bia, E aí, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Primeiramente, agradecer você, né, por estar concedendo esse espaço e também para toda a equipe que está aqui presente também, que está, né, abrindo essas portas para mim poder falar um pouquinho sobre educação. A gente que agradece por ter você aqui, né, por você ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu queria te fazer, eu vi que você é voluntário do projeto Tamo Junto Unicef. Você pode contar um pouco como é esse projeto? Sem dúvidas. O Tamo Junto Unicef era uma iniciativa, né, da Unicef, que é do Fundo das Nações Unidas, e ele tem o objetivo de conseguir integrar a juventude para falar um pouquinho sobre as questões importantes sobre a criança e adolescente, né? A gente tem um enfrentamento muito importante aí de combater fake news, notícias falsas, também para a galera entender um pouco mais sobre as mudanças climáticas do nosso país. Então, ele é um projeto muito interessante para poder inserir essa juventude, esses debates Conscientizar, né? importantes e conscientizar eles para que eles possam também ser multiplicadores do conhecimento para outros jovens, né? E a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, várias outras leis importantes, só que muitas pessoas, tanto mais velhas quanto também os jovens, não conhecem essas leis Uhum. e não entendem a Não importância, né? entendem, a escola não fala muito sobre essas leis, Exatamente. né? Sobre proteger a criança e Exato. adolescente, também ter essa parte de informar essa criança Uhum. e adolescente também. Isso é muito importante. De ser sustentável, né? Porque a gente vê que com o que tá vindo hoje, com o que não tem como voltar atrás mais, né? E aí a gente tem que tentar melhorar, né? Mas a escola não informando, não falando sobre como é que a gente faz, né? E essa é uma fase muito importante, né? Quando eu estudei pedagogia, e aí a gente tem vários pontos importantes, porque quando você educa a criança vai ser o adulto do futuro. É. Então, a educação da criança ela é fundamental para Uhum. É o saber qual que espelho. vai ser o adulto. Né? Então, se ele Exatamente. tiver traumas importantes nessa parte de criança, Vai adolescência, influenciar, né? vai influenciar no adulto que ele vai ser. Então, essa parte é muito importante, a gente tem que fazer esse trabalho para poder trazer conhecimento e levar informação para essas pessoas. E aproveitando, eu queria te perguntar, como que os jovens eles podem participar das decisões sobre educação, né? Porque a gente vê que geralmente só são os maiorais, digamos assim, os supremos, que meio que fazem leis ou participam realmente da educação. Como é que você acha que a gente pode inserir os jovens? Olha, o jovem, ele sempre foi força motriz da mudança do país. Sim. A gente tem diversos momentos históricos do país onde o jovem ele foi protagonista. A gente conseguiu, por exemplo, construir um impeachment de um presidente, né? Nos caras pintadas. Ah, A juventude sim, ela foi totalmente protagonista nessa luta exatamente. aí. Além disso, por exemplo, antes de 88, da nossa Constituição, o jovem não podia votar antes dos 18 anos, Nossa, né? Então, os jovens que foram lá e e falaram. colocaram, a gente quer votar a partir dos 16 anos. E os políticos na época eram totalmente contrários, porque eles acreditavam que. Porque, pensa, você tem uma mudança tão grande como essa, pô, se o jovem, como ele já derrubou um presidente, né, É, tem toda essa força, imagina para onde pode ir. E se eles começarem a eleger jovens? E se eles começarem a eleger outras pessoas que a gente não quer? Então, sem dúvidas, os jovens sempre foram uma força muito importante. sim. Até propriamente eu participei em 2015, teve uma reorganização da educação aqui no estado de São Paulo, onde fechariam diversas escolas no estado de São Paulo. E é uma coisa que eu sempre digo: abre presídio, mas fecha escola. Esse é um problema, né? Acho que quando você investe em presídio e você fecha É, escola, você já está começando a colocar o país num rumo, né? Bem bem, complicado. exato, né? Você mesmo tá levando para isso. Exatamente, você já está mostrando, não, Exato, né? ó, tem mais vaga aqui do que aqui, né? Então Exatamente. isso já é bem triste. E aí nessa organização do Estado, os estudantes foram contra essa medida de fechamento de escola, né? Fechamento de escola, fechamento de sala. E aí aconteceu as ocupações nas escolas em 2015. Não sei se você chegou a acompanhar esse Não, eu processo, tinha uns 6 anos de idade. mas os estudantes foram lá e falaram assim, ó, a gente vai ficar nessa escola aqui, não vamos sair até vocês conseguirem tirar essa medida, né? Nossa. Então eu, por exemplo, participei dessas ocupações na época, a gente dormiu na escola por
2 meses. A gente 2000? ficou lá, a Sério? gente falou assim, a gente só não vai sair daqui, porque a escola é nosso lar, é a nossa casa. Exato. Aqui a gente passa uma grande parte do nosso dia a dia dentro da escola, então ela também é nossa casa, a gente não quer que ela É seja o nosso fechada. convívio, né? Nossa, Exatamente. que E aí legal. foi muito massa, assim, a gente fez todo esse processo. Então, assim, só elucidando onde eu quero chegar, que quando a gente entra no debate, a gente vence. Uhum, Porque, infelizmente, os professores que são totalmente desvalorizados no nosso país, uhum. eles lutam há muito tempo. Só que sempre o Estado consegue vencer no final. É, Porque o Estado sempre vai e consegue fazer emplacar medidas que vão atrapalhar cada vez mais os professores. Mas sempre que os jovens vão para cima, eles não têm o que não fazer. tem. Em 2015 a gente venceu. A reorganização do Estado, Geraldo Alckmin, que antigamente era o governador na época, voltou atrás e retirou a medida por conta dessa questão. A importância, né, do como a voz do jovem tem poder, né? Muitos, Muito. às vezes o jovem, né, é afado, né? Ele fica meio retraído, meio assim, mas a voz dele tem muito poder. E eu acho que até todo mundo entender isso é um pouco difícil, né? Porque tem vergonha, tem medo, né? Ai, vai que eu vou ser preso, né? Porque, enfim. Exatamente. E em 2016 também teve vocês talvez vão lembrar também, a Operação Alba Branca, que foi uma operação que investigou o roubo de merenda Roubo de no estado merenda? de São Paulo, né? Então, milhões de reais sumiram dos cofres públicos em Nossa. desvios, né, em superfaturação de merenda escolar. Ou seja, eu não vou lembrar os números exatos, mas tinha um suco de laranja e eles colocavam centavos a mais em cada suco de laranja que era vendido no estado de São Paulo para as escolas. E esse dinheiro sumiu. E aí, na época, simplesmente teve a Operação Aba Branca, foi colocado que teve esse desvio, mas simplesmente não acharam quem foi os culpados. E Nossa. aí os estudantes novamente se mobilizaram, foram para a LESP cobrar os deputados para ter uma CPI. O que é uma CPI? É uma comissão, né, especial de inquérito para poder investigar, né? Na verdade, é uma comissão parlamentar de inquérito para poder investigar, né, o que estava acontecendo. E os deputados foram contrários à abertura da CPI, Como né? sempre, né? Por Sempre. quê? Provavelmente, né, só para elucidar para quem está vendo dentro de casa e também para você, Bia, os deputados eles têm que fiscalizar o poder executivo. Né? Então, eles têm que fiscalizar o governador. Então, se tem desvio de roubo de merenda, também é um erro dos deputados que não olharam o Não dinheiro, o fiscalizaram, orçamento, não não. fiscalizaram de forma, né, correta. Então, eles não queriam que investigasse esse erro que foi deles. Ou às vezes até eles participaram um pouco dentro, né, disso. Exatamente, porque às vezes ou foi um erro ou foi Ou uma foi eles, participação. exatamente. Então eles não quiseram, e aí a gente foi lá e também participou de uma ocupação na LESP em 2016. A gente ficou 3 dias dentro do plenário da LESP, inclusive sofrendo até, talvez, medida de repressão. A gente até tinha um menor de idade que a gente tirou do plenário, então só ficaram jovens, estudantes maiores de idade, porque a polícia falou que ia entrar na LESP e ia tirar a gente à força, batendo na Nossa, gente. que horror. Né? Então, assim, foi bem complexo e foi uma repercussão nacional, passou no G1, né, passou no Jornal Nacional sobre essa ocupação. E aí eles começaram a fazer a gente não entrar comida lá dentro pra gente não poder comer. E aí Nossa. a gente ficou lá sem poder ter alimentação, sem poder ter Dentro da acesso à escola? Ah, água, dentro da além da escola ou dentro. LESP, Ah, tá, dentro da Lesp. em toda a LESP. E aí foi muito, muito bom, porque vários pais de alunos viram a nossa luta, se consolidaram, né, falaram que legal. Apoiaram, E aí né? começaram pais de alunos ir na porta da Lesp para levar Nossa. alimentação pra gente. O padre Júlio Lancelotti também foi lá, levou pão e café pra gente na época. O Nossa. Rincon Sapiência também, que é um rapper, também foi lá e fez um show pra gente. O Chico César também foi lá também, que é um ativista também, músico, também foi lá. Nossa, que E legal. também eu não lembro o nome dela agora, mas ela era protagonista daquela novela Chiquititas. Você lembra? Aquela Eu sei, é a Millie. Nós somos as Não, dela não, nas Chiquititas. a mais velha, que A mais era velha. a. Não lembro o nome dela, mas é uma querida também, uma super ativista, e ela foi lá também, Acho que eu sei quem é. né, assim, conhecer a gente, conversar com a gente, dar apoio pra gente, Nossa, então que foi muito legal. massa, foi uma luta que foi repercussão nacional, e aí no final, a gente teve o Capês, que era o Fernando Capês, que era o presidente da LESP, ele soltou uma medida falando que se a gente não saísse em 24 horas, os nossos pais teriam que pagar, acho que R$ 200 mil por noite que a gente ficasse lá. E aí, assim, olha que engraçado, que é a casa do povo, né? Então a gente não É. poderia ficar na casa do povo, então a gente teria que pagar R$ 200 mil. Eu falei, a gente até falou, foi o hotel mais caro da nossa vida, né? Foi Uhum. R$ 200 mil pra gente sair. Só que a gente saiu muito vitorioso, a gente saiu levantando rosas brancas na nossa saída, Nossa. e ao final, de todos os deputados, acho que só 3 não assinaram a CPI funcionou, a gente Ai, que ocupou, bom. participou de todas as audiências da CPI,
e no final a gente conseguiu prender muitas pessoas aí que participaram desse roubo de merenda aí. Que bom que deu certo, né? O Estado, o governo meio que ele queria sair, né, de qualquer forma, ia Ileso, cobrar 200 mil na casa do povo, e aí, mas graças a Deus deu tudo certo, deu né? tudo certo, a gente Deixa- venceu e Exato. tivemos pessoas aí que, né, que Ah, cometeram esse uhum. crime, esse abuso, porque imagina, tirar comida da boca de É. criança. Gente do céu, onde já se viu roubar a merenda do povo, das crianças, dos adolescentes. Gente, desviar dinheiro da. Gente, como que uma. Porque tem gente que infelizmente vai pra escola só pra comer. Isso é uma Exatamente. falta de ignorância. Enfim, É muito que triste. horror. Então, a gente, respondendo agora a sua pergunta, depois de todo esse processo, quando a gente participa, a gente consegue construir. E agora a gente tem que mostrar para esses jovens que eles têm essa voz, esse É o poder, protagonismo né? dele, né? Que tem E- vários tipos de protagonismo do estudante, né? Inclusive o protesto, né? Que é um dos maiores, né? Perfeito. E aí nós temos que agora, é o nosso desafio, Bia, levar para esses jovens que ele tem toda essa força, eles podem Uhum, ocupar esse espaço, eles podem ser lideranças, eles são agentes, né, de transformação só por viver em sociedade, né? uhum. Só para a gente viver em sociedade. Então, quando eu faço certa coisa, pode interferir no seu processo. Se eu falo essa questão de liberdade de expressão, às vezes eu posso falar algo que não condiz com a sua realidade. Então, a gente vive numa sociedade. É Então, uma tudo que questão a de ter gente uma faz, empatia, né? exatamente. Então, a gente somos agentes transformadores para poder melhorar as condições do nosso país. Exatamente. E aproveitando que você falou de desafios, na sua opinião, quais são os principais desafios emprestados, ó, enfrentados pelos municípios na gestão pública, na educação, na gestão da educação pública? Perfeito. Quando a gente fala de nível municipal, a gente tem um problema muito grande sobre a questão do orçamento público, Sim. né? Eu sempre falo, política pública não se faz sem orçamento, né? Uhum. A gente pode sonhar, e eu tô com a camiseta aqui, ó, né? É impossível existir sem sonho, e a gente tem que sonhar, e isso é muito válido, né? O juventude tem que sonhar, e cada vez menos a gente tem sonhado, né? É, Só que não se faz sonho sem orçamento dentro da gestão pública, Exato. né? Tudo é orçamento, tudo é gasto, né? Na verdade, não. Educação não é gasto, é investimento, né? Exato. É investimento. E aí, quando a gente fala sobre orçamento, a gente tem que saber como funciona nosso pacto federativo. Dentro do nosso pacto federativo, né? O orçamento que é feito ali dentro do município, todo o recurso que é captado pelos municípios, ele vai para o nível federal. Então, ele vai para o federal, e o federal ele faz a distribuição de recursos que vai para o estadual e depois chega no município. Então, os municípios, na verdade, eles ficam com um montante muito pequeno daquilo que eles têm de arrecadação, Uhum. né? Então, existe um debate muito grande nessa questão tributária para que esse de recurso fique menos no federal e fique mais no município. Para que o município, porque os problemas estão dentro do município, né? Então, é muito necessário e importante que esse dinheiro não fique no órgão federal e fique com mais força no nível No municipal, município. né? Uhum. Então, esse é um debate que a gente tem comentado bastante para que possa acontecer. Agora, um problema muito grande sobre isso também é que quando esse dinheiro fica no município, e a gente tem hoje gestões muito ineficientes dentro dos municípios, esse também é um problema, porque gera muita corrupção. Se Exato. municípios pequenos, que têm já um dinheiro muito, muito curto de orçamento, já rouba, imagina montantes maiores, né? Exatamente. Então, é muito ruim quando a gente vive numa democracia falha, porque a gente hoje vive numa democracia falha, você sabia disso? A gente tem uma É. democracia que não funciona. Tem o The Economist, que é uma revista internacional muito famosa. Eles têm lá o Democracy Index. Desculpa o meu inglês, tá, gente? Mas acho que eu falei mais ou menos certo. Democracy Index, que é um índice de democracia, onde eles fazem a medição da democracia no mundo. E o Brasil, ele está, acho que em 54º em nível de democracia, Nossa. né? A gente participa de forma indireta na política, né? Exatamente. E os dois níveis de problemáticas que a gente tem nessa parte de Democracy Index a participação da sociedade na política e segundo, o mau funcionamento dos governos. Então, esses dois índices, que são nas medições do Democracy Index, mostram que a gente é falho. Primeiro, porque a gente não participa com ênfase, Exato. e segundo, porque os governos funcionam mal. E aí, assim, Bia, uma coisa muito louca é que, tipo assim, você lembra aquela questão que a gente ouve desde criança? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ah, A gente não sim. sabe responder até hoje direito, né? A ciência Uhum. até se debruça, mas fica ainda meio complexo de responder. E a mesma coisa nesses dois tópicos, porque pensa comigo, você não participa, certo, da política. Assim, vamos Sim. pensar que você é uma estudante que hoje não tem participado, que não é o caso, né? Mas você não tem participado. Se você não participa, você não conhece como funcionam os três Exato. poderes, o legislativo e tudo mais. Se você não participa, você vai votar mal. E você vai Exatamente. eleger pessoas que não vão te representar bem, Exato. certo? Se você não busca, se você não vai atrás do conhecimento Você vai também. votar mal, porque você não vai Exato. querer entender se o E cara é se um também a bom ou... escola, claro, não influenciando, mas também não ensina de uma forma boa que ajude a Perfeito. gente, porque é o que a gente falou, acho que no podcast no episódio anterior, que a escola ela só ensina política de forma histórica, Uhum. não para como a gente pode usar, como ela é usada na nossa vida diariamente. Perfeito. E aí,
quando você elege essa pessoa que é ruim, o que vai acontecer? Ela vai, primeiro, praticar corrupção, porque Uhum. quando você não sabe, não tem eficácia dentro da máquina pública, e você também não tem pauta, você não tem Uhum. projeto de vida, né? Uhum. Pensando naquilo que você quer fazer. Pô, político ele tem que ter o projeto de vida de querer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se ele não Uhum. tivesse projeto de É, vida, ele é um fisiologista. Né? E só explicando, fisiologista é um político que pensa em si próprio. Ele é, faz política para si, não para os outros. exato. E aí, pensa comigo, Bia, se esse político ele não tem essa projeto de vida, ele vai fazer corrupção e aí vai influenciar na sua vida. Porque você vai ter uma saúde péssima, uma educação Uhum. péssima e serviços muito ruins. Exato. E aí, se você tem serviços muito ruins, o que vai fazer? Você vai ficar chateada porque o serviço é ruim e vai se afastar cada vez mais da política. Você vai Uhum. falar, a política não presta, a política é ruim, eu não É, quero saber de mais nada. E aí, cada vez mais você vai voltar pior. E cada vez mais vão entrar políticos piores que vão roubar cada vez mais e aí se aí vira um vira um ciclo circo. vicioso, né? Então a gente tem que mostrar para esses jovens que a gente não pode sair de É, próximo da política. Você pode não gostar de política. Você pode não gostar, e tudo bem você não gostar. mas Mas tem que saiba que. pelo menos conhecer o Exato. básico. Porque aquela frase muito famosa que eu sempre digo, que é quem não gosta de política é dominado por quem gosta. Né? Não é Uhum. porque você não faz política que o presidente não vai existir. Não é Exato. porque você não gosta de política que o vereador vai deixar de existir. Eles vão estar lá no cargo, vão estar no poder e vão Uhum. decidir o que fazer sobre você. Né? Exatamente. É, de qualquer forma. O que você falou de município, eu acho que é muita falta de administração também, né? Por exemplo, na minha opinião, o município, que ainda, né, lógico, né, tem os seus casos, mas a escola municipal é muito melhor do que a escola federal, não é? Estadual, exatamente, esqueci, estadual. Eu vim da escola municipal para a escola estadual e é notório, acho que notório, tá certo? Não sei, a diferença, do quão. E o que acontece é que não falta dinheiro, é falta nossa, minha dicção tá péssima hoje. É falta de administração e muita corrupção também, né? Exatamente. Assim, esse é um processo que você vê, por exemplo, em São Paulo. Na minha cidade também eu senti a mesma coisa. Eu saí do município achando que eu tinha repetido de ano. Eu falei, uai, o que tá acontecendo? Tô pro ensino médio ou vou ter pro oitavo ano, né? Então Uhum. também parece que eu regredi. Mas tem É, municípios que não. Municípios que o município também é tão ruim quanto o estado, porque tem gestões que não funcionam, né? sim. Isso é um problema muito grande aí que a gente tem que tentar enfrentar para que as escolas elas tenham uma equiparação de ensino, porque senão a gente não vai nunca conseguir avançar com uma educação, enquanto, por exemplo, as escolas particulares têm índices muito melhores em educação do que as escolas públicas, né? Uhum. Por exemplo, a gente, a nível internacional, em 2002, a gente virou uma universalização do ensino, né? Então, a gente teve uma mudança na política educacional do nosso país, junto com os países asiáticos como o Japão e a China, né? Então, a gente começou junto com a China e com o Japão para poder melhorar a educação. Hoje a China e o Japão são índices de educação muito altos no PISA, Uhum. né? E o Brasil continua muito ruim. Então a Exatamente. gente vê que, pô, teve um meio momento, a gente falou, pô, vamos mudar a educação, vamos universalizar. Só Uhum. que a China e o Japão conseguiram fazer com gestões Exato. qualificadas e o Brasil ficou para trás aí, não conseguiu evoluir praticamente nada. E aproveitando, a gente sabe que muitos governantes não sabem o que acontece de fato na educação, né? Não estão ali dentro, né? Enfim. E quais estratégias você acha que a gente pode usar para aproximar as autoridades públicas com as escolas? Olha, esse é um debate importante porque a gente tem um afastamento dos políticos sobre a causa pública, né? Uhum. Os políticos se acham autoridades, na verdade, deveria ser o contrário. As autoridades é a população que elegeu eles lá. Então, eles Exato. trabalham para essa população. E existe esse problema de você colocar eles num patamar acima da população. Né? E isso, na verdade, né? Como a democracia tá aí, é o poder do povo para o povo. A gente paga para eles, né? Exatamente. Então, eles são trabalhadores e servidores públicos, né? Então, na verdade, eles que deveriam ter essa reverência maior para a população que colocou eles no poder. Exatamente. E aí a gente tem que entrar nesse debate, e eu acredito que, infelizmente, não existe político que vai atender as demandas da sociedade enquanto eles não conhecerem as raízes e as mazelas que nós enfrentamos. Boa parte dos políticos que existem hoje no país, eles vieram de classe média alta do país, a maioria é brancos, inclusive Uhum. homens, né? Exato. E É, também é uma linha, né? Querendo ou não. Geralmente, às vezes, o pai, vô, e exatamente, aí vem de não dá linhagem, né? oportunidade para a pessoa para a população. Realmente é muito difícil você ver alguém que veio lá de baixo e subiu lá em cima e conseguiu estar lá em cima. Não, né? Por quê? Porque eles não Exatamente. querem ouvir essa voz, eles querem só beneficiar eles. Exatamente. Então é muito complexo quando você tem essa classe, né, dominante sempre Uhum. na frente das decisões públicas, né? E também quando as pessoas vêm de baixo, é muito legal, tem muitos líderes comunitários que também vêm de baixo, só que acontece, às vezes nas câmaras, principalmente, né, nas câmaras de vereadores, é onde a maioria desses líderes comunitários acabam acessando.
Só que acontece, ele pode até ter, né, uma vontade de tentar transformar, só que ele chega lá e não sabe como fazer, porque ele não tem o estudo para tentar, e não falando que, eu não estou querendo dizer que para ser vereador você tem que ser um expert, ou ter mestrado, doutorado, não é isso. Mas eu acho que pelo menos quando ele entrar lá, ele tem que se debruçar e tentar conhecer mais a máquina pública, porque é complexa de verdade É, a política, né? Ele tentar minimamente entender, porque se ele não entender, ele vai chegar lá e vai ficar projeto de lei, indicação, requerimento, mesa diretora, regimento interno, lei orgânica nossa, municipal, Constituição Federal, e todas essas linguagens muito loucas que eu estou colocando são complexas de você construir, né? E aí ele tem que fiscalizar o orçamento municipal. E assim, Bia, é muito difícil você ver um orçamento municipal. Imagine um papelzão gigante com tudo que é gasto na prefeitura nossa. para ele poder fiscalizar. Então é difícil mesmo, e ele tem que tentar se debruçar para entender. Então ele pode ter, às vezes, muita vontade de tentar transformar, só que ele não tem essa qualidade técnica. E aí acaba o que acontece. Ele vai chegar lá, vai sentar, vai falar, pô, não estou conseguindo fazer nada. Os políticos mais antigos vão falar, ó, a gente te ajuda aí para poder fazer isso, mas tu vai ter que entrar num sistema. E aí ele vai acabar entrando dentro do sistema e não conseguir fazer nada que Uhum. ele queria para a população. Então, acho que enquanto a gente não tiver uma reforma política de verdade no país, enquanto mais mulheres conseguirem ocupar esse espaço, É, porque tem pesquisas que mostram que quanto mais mulheres no poder, mais políticas públicas de qualidade são feitas, quando tiver mais negros no poder, mais qualidades de política pública são feitas, e tem pesquisas que falam sobre isso, a gente não vai avançar. não mesmo. Né? Então, as mulheres, os negros, LGBTs, toda essa minoria, essas minorias têm que acessar o poder para que a gente possa ter essas minorias também escutadas, né? Sim. Eu acho que quando a gente melhorar a educação do Brasil e tudo isso, o Brasil vai, ó. Mas, infelizmente, né, eles não dão voz para isso, né? Exatamente. E é, você acha que hoje, atualmente, os professores, eles estão preocupados com o futuro da educação ou lutando pela sua categoria? Perfeito. Olha, eu acho que tem professores e professores, assim como tem políticos e políticos, assim como tem médicos e médicos, né? Acho que a gente não pode generalizar Sim. nunca. Mas, assim, eu vejo que tem muitos professores que, na verdade, já desistiram, né? Porque, como eu entendo, é compreensível, né? A Você tá estrutura é. trabalhando, né, e não te valorizarem. Inclusive, é uma profissão que todo mundo precisou deles para estar lá em cima, né? Porque se não fosse eles, né? Exatamente. Então, assim, a estrutura de poder do nosso país, ela é de competitividade. Não sei se você já percebeu isso, mas tudo é Uhum. competição, né? E a gente vive numa sociedade que a competição, ela acaba se debruçando assim, pô, você venceu. Se eu não venci, a culpada sou eu. Então, você venceu, parabéns, e o outro, né, não. E aí o professor já entra num momento que é isso. Então ele chega lá, ele começa também a entrar nessa narrativa, e que se o jovem não conseguiu é porque ele não quer, porque ele não tem capacidade É, de tentar melhorar isso. sim. E ainda mais com a falta de estrutura nas escolas, né? A gente está no século XXI, parece que a escola é do século É, XIX, nunca muda. parece que não muda. É, A gente vive em escolas que parecem prisões, né? Com é. grades para todo Todo lugar. professor, quando vem aqui, fala, né? Quem não, ó, para os jovens que estão escutando, quem nunca se assustou com o intervalo, toca aquele, pá, aquela buzina lá do intervalo que parece que você tá num reformatório, né? Exatamente. Então, assim, acho que em todas as escolas tem isso aí, né? Então, assim, a gente vive uma estrutura de educação que é ruim. Quando eu estudei pedagogia, a gente tem medidas de educação, né? Então, tem várias tendências e filosofias de educação. E aí, o Lucchesi, que é um educador muito legal, ele tem três teses ali sobre educação, né? E uma dessas teses de educação é a educação reprodutora. O que é essa educação reprodutora, Bia? É uma educação que reproduz o sistema vigente, né? Ela reproduz aquilo que o sistema quer impor para as pessoas, né? Ah, E aí a gente vive num sistema que é um sistema que visa muito o capital, né? Ele visa muito o capital acima das pessoas. Isso é um grande problema da sociedade. A gente, na verdade, tem que valorizar o ser humano, né? Que é a é, nossa, onde nós vivemos, né? Se a gente só prevalecer o lucro, a gente vive num planeta que não está nem aí para lucro, né? E exatamente. cada vez mais o lucro tem destruído o nosso planeta. É. Então, esse sistema de reprodução tem feito também os professores reproduzir isso daí, né, e colocar em xeque a vida dos estudantes. Né? Uhum. Porém, nós temos uma outra classe de professores, que é aquela classe de professor que busca uma transformação. É muito gratificante, muito bom você ver aquele professor que quer ensinar, que quer colocar você lá no alto, né? Porque muitos professores, eu já vi que eles só estão lá, sabe, nem quer ensinar. Tudo bem que eu entendo algo, eu entendo eles, né? Não tô generalizando, tô falando Sim, que todos não querem ensinar. Talvez eles estão no final da carreira, estão desmotivados, não têm o valor que eles realmente merecem. Mas é muito bom quando você vê um professor que mesmo assim ele quer mudar, ele quer incentivar, quer os alunos bem aprendendo, né? exatamente. Então, esse é aquele professor que acredita que a educação é transformadora, Sim.
Eu, propriamente, na minha época de estudante, eu fui um jovem que vim da periferia e vim de uma família muito pobre, né? Meu pai, ele veio da Bahia procurar uma vida melhor aqui, é analfabeto, e a minha mãe também não terminou o ensino médio também, né? Então eu vim de uma família de um berço muito complicado. E pensa comigo, Bia, se meu pai e minha mãe não venceram pela educação, por que que eu venceria? Isso é algo que eu pensava muito na minha época. Hum. Pô, meu pai e minha mãe, que são minhas referências, eles não venceram pela educação, por que que eu vou vencer? Por que que eu vou ser diferente deles, né? E foi uma professora que abriu meus olhos. Uma professora de história, Daniela Rosa. Eu sempre cito com muito carinho ela, e eu posso dizer hoje que ela é minha amiga, não só ela, mas muitos professores meus são meus amigos hoje. Eu tento levar eles com muito carinho, Hum. visitar sempre que eu posso, porque eles mudaram minha vida. E esses professores me deram o incentivo que eu precisava para poder ser quem eu sou hoje. Uhum. Para me empoderar, né, como cidadão, porque eu não me via como cidadão, eu não sabia quais eram os meus direitos e deveres. E muitos jovens, acho que você, né, vai concordar É, comigo, Bia, não sabe quais são os seus direitos e deveres na não, sociedade, né? exatamente. E eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade, não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Tinha só aquele sonho vago de ser jogador de futebol, né? Porque é isso, na verdade, o jovem de periferia ele só vale quando faz gol pelo seu time, né? Tem uma frase muito louca que fala sobre Sim. isso. Ele só é válido quando ele tá fazendo gol pelo seu time, aí você torce por ele, né? Tirando isso, você não quer que ele vença, né? Então, acho que é um ponto do processo importante. Então, os professores, é como eu falei, tem professores que já estão desmotivados, e eu entendo eles, como eu disse, porque a estrutura da sociedade, ela é massacrante, eles não têm acesso à saúde mental, né? É. Não têm acesso A a saúde mental é psicólogo, um saúde ponto mental muito importante, né? é Porque muito como que importante. você vai, assim, se desenvolver se a sua saúde mental tá péssima? Então, E às assim, vezes. a, Ah, pode. a gente que já não tem, né, não cuida, imagina, uma sala de 35 alunos aí Nossa. superlotada, e aí você não consegue ver a individualidade do aluno, que isso é muito importante, porque cada aluno é um ser. Cada É, aluno é um ser pensante, cada aluno tem suas tem seu consequências, seu jeito. jeito de fazer, e ele tem que ensinar do mesmo jeito para os 30, É, nossa. né? E ele não consegue entender a Cativar os 30 ao individualidade. mesmo tempo. Só que com um único formato. E não vai conseguir cativar os 30 porque cada um pensa de um jeito, né? Exatamente. Então, isso é um processo muito complicado. Então, é compreensível que o professor hoje esteja desmotivado e também não esteja com vontade de transformar nada, porque ele já não acredita mais que possa transformar. Uhum, E por isso que a gente tem que valorizar muito os professores que ainda tem. pensam, né, fora da caixa, que querem transformar. E, É, novamente, muito obrigado a todas as minhas professoras que mudaram a minha vida e me colocaram aqui onde eu estou. Se eu estou aqui hoje, Bia, é graças a esses professores. né. Professores, eles são os espelhos, geralmente, principalmente para quem é criança, né? Que é uma da que mais marca, né? A professora do primeiro ano, os professores ao longo dos anos. Eu acho muito bom, muito bonita essa troca, principalmente no fundamental. A única troca realmente que eu tive mesmo foi no segundo ano, não, fundamental 2, né? Que a gente vê essa troca, como é que fala? Proximidade com os professores é muito importante, muito bom. E aí você fica guardada aquela memória e eles te incentivam e é mesmo que eles não estão participando do seu cotidiano, eles te incentivam de forma indireta a você ser uma pessoa melhor, né? E bom, e eu queria te perguntar, o que realmente precisa mudar, o que você vê de mais importante para mudar, para melhorar a educação no Brasil? Que inclusive são muitas, né? Mas o que você acha que é a mais assim que tem que ser? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né? A gente tem muitos desafios para melhorar a Uhum. educação. Um dos pontos aí que eu acredito que é muito importante, porque eu não vou falar assim de orçamento, porque assim, querendo ou não, ainda tem um investimento em educação aí, porque uma porcentagem aí, pelo menos 15% do recurso tem que ir para educação, É. né? Além do Fundeb, que foi uma grande vitória nossa de ter o Fundeb, porque se não tivesse o Fundeb, muitos professores ficariam sem salário e, Você né? pode explicar um pouco para mim Claro, e para o pessoal de casa talvez que eu não saiba o que que é o Fundeb? tá. O Fundeb é o fundo, né? É um fundo que pega esse recurso para destinar diretamente para educação. Porque a gente não tinha esse fundo, Não? não tinha esse fundo há alguns anos atrás para poder destinar esse recurso diretamente para os municípios. É como eu falei, o recurso ele fica muito a nível federal, né? E esse Fundeb ele garante para que esse dinheiro vá direto para a ponta, né? Uhum. Então ele vai direto para a ponta para pagar salário de professores, para melhorar questões estruturais das escolas e principalmente para os municípios menores. Porque é aquilo que eu falei, a cidade de São Paulo ainda tem um montante legal de recursos, mas imagina, sei lá, uma cidadezinha no interior da Nossa. Bahia, uma cidadezinha no interior do Recife, uma cidadezinha, sei lá em Capajós, sei lá, lá em Manaus. Imagina só, lá em Manaus, uma cidadezinha pequena, como que vai chegar recurso para essa cidadezinha pequena? É. Então o Fundeb ele garante que esse Nossa. recurso chegue na ponta. Né? Então é muito legal que a gente hoje tem o Fundeb, foi uma luta muito importante de vários deputados aí que conseguiram garantir que o Fundeb tivesse sido renovado, porque no ano passado ele morreria. O Fundeb não existiria mais e acabou.
E aí, ano Nossa, passado, eles conseguiram brigar para renovar esse Fundeb por meu mais, acho que Deus. mais 4 anos aí de Fundeb. Nossa, que E horror. aí, uma outra luta para que a gente sempre busque renovar esse Fundeb aí, né? Exatamente, o povo querendo tirar. Eles querem tirar ou é só questão de Querem, renovação? assim, né? Eles colocam um prazo, porque toda política pública, Bia, tem que ter um prazo, né? Uhum. Porque, na verdade, as políticas públicas são feitas para melhorar algum problema, né? Ah, sim. Então, se você não tem um prazo de melhorar aquele problema, você está fazendo errado, né? Então, sei lá, cotas. A ideia é que não tivesse cotas, até porque a educação deveria ser igual para todos, mas as cotas existem porque isso não existe. Então, as cotas têm que ter um prazo para que o país possa melhorar a educação para que ela seja, né, Uhum. equitativa ali, que seja igual para todos. Agora, a gente vive numa sociedade que não tem prazo para isso melhorar, né? Então, aí as cotas continuam sendo permanentes. E o Fundeb é a mesma situação. A ideia é que o recurso pudesse chegar para todas as cidades, mas não chega. Então, o Fundeb ele é necessário até que isso não seja resolvido, né? Uhum. E eu vi que você é da prefeitura de... Não, que você é da prefeitura. Que você é da Praia Grande de Santos, né? E como você acha que a prefeitura de Santos, a educação de lá, pode ser referência para outros municípios, como por exemplo São Paulo? Tá. Só concluindo a outra fase rapidinho, Bia, Tá, sim. que eu acabei não respondendo a outra pergunta. Um ponto importante do que valorizar, eu não vou falar de orçamento, porque a gente tem até um Sim. orçamento considerável, mas acho que o erro principal é na gestão desse recurso. Mas não vou entrar no mérito de gestão, porque a gente já falou bastante de orçamento, né? Vamos falar sobre a estrutura educacional. Acho que a estrutura educacional do nosso país hoje ela é muito falha na forma de lidar com as pessoas, né? Uhum. Então, acho que o principal ponto que eu melhoraria na educação é essa escutativa com os profissionais. Todas as medidas que são feitas na educação não são conversadas com os professores e com os estudantes. Acabou de sair uma medida aí que eu concordo em partes com ela, que é tirar o celular das escolas. É que não sei se a gente vai entrar nesse assunto hoje, mas eu sinto que, pô, não foi nem dialogado com os professores, com os alunos sobre Sim, isso, muitos professores vieram né? aqui e falaram, porque ele já tem muitas responsabilidades para cima dele. Agora já vai vir o celular, principalmente porque, por exemplo, vamos supor, escola particular, querendo ou não, de uma certa forma, talvez até seja um pouco mais fácil. Não sei se é Uhum. certo eu falar isso. Agora, uma escola pública, é totalmente diferente o sistema. E aí, vamos supor que se perde esse celular, quem que vai se responsabilizar? Então, a gente tem esse problema das leis serem feitas sem Sim, escutar essas pessoas. Então, por exemplo, exato. vou citar novamente aqui a Base Nacional Comum Curricular, tá? A Base Nacional Comum Curricular é essa base que garante aí diversas questões importantes para a educação, como a estrutura, aquilo que eles querem alcançar, as habilidades que têm que ser desenvolvidas nos jovens, né? E vários outros formatos que os professores têm que seguir, né? Então, essa base os professores têm que seguir. E aí, foi feita essa base nacional curricular, que os professores têm que seguir à risca, só que eles não foram nem consultados para poder conversar Exato. sobre isso, E né? será que a pessoa que, acho que tá certo de falar assim, criou a lei, será que ela já pisou numa escola, tanto de escola particular como escola pública, em todos, pelo menos uma em cada município, para saber como para saber como é que é na prática? Duvido muito que tenha, né? Exatamente. Ou fez isso, mas há muitos anos atrás. E a educação, É, a cada ano, ela é muito diferente. A exato. educação do ano passado já não é a mesma desse ano, né? Muita Principalmente com coisa as muda. inteligências artificiais, né? Que Exatamente. vem mudando cada vez mais, né? Exatamente. Então, assim, não quero desvalorizar nunca os Sim, pedagogos e tudo mais, especialistas que fizeram a base da lição comum curricular, porque eu tenho certeza que eles têm muitos estudos, sim. deve ter um notório saber muito legal, né? Tem pesquisa, eu também não sou o cara que vou negar a ciência, né? Eles são pesquisadores, são pedagogos, muito inteligentes. Só que é aquilo, não só vive a vida de teoria, vive de prática. Sim, Então, é importante que não só eles são inteligentes e capacitados para poder pesquisar, mas também ouvir aqueles que estão no chão mesmo da escola exato. para poder ouvir. Então, eu acho que essa base nacional curricular ela tem que ser mudada, não só mudada, mas escutar os professores, porque tem muitos eu escuto muitos professores falando que é, eles não têm nem, o professor não tem nem qualificação ainda para aplicar essa base, né? Não teve nenhum Ah, curso preparatório para poder aplicar essa base, né? sim. As habilidades são desenvolvidas, são muito importantes, mas não estão sendo conseguidas desenvolver porque é muito complexo de colocar, É. né? Eles colocam o profissional que não sabe, que nem você falou, ele não sabe, ele nunca viu aquilo, né? Então, por exemplo, coloca na educação financeira um professor de matemática. Agora estão querendo colocar empreendedorismo sem ninguém que é focado nisso. É, Querem colocar outras exatamente. matérias que aí o professor tem que se debruçar para ele mesmo em casa, Exato. estudar para poder preparar aquilo, né? Uhum. Então é muito ruim. Sem nenhum incentivo, nada. Então, não dá nenhum notebook, não dá nenhum, sei lá, um acesso a algum curso gratuito para eles poderem fazer. Exatamente. Então, por exemplo, eu faço parte da Politize, né? E lá na Politize a gente tem um núcleo de educação básica que se debruçou a criar um método para poder ensinar política para os professores. Então, a gente fez parceria com várias secretarias estaduais
para poder ajudar os professores a entender sobre política, para que eles pudessem dar, dentro da trilha formativa, que tinha aquela trilha formativa, sobre política. Porque o Estado não faz isso, sabe? Então, é as ONGs que têm o papel de tentar ajudar os professores para poderem construir isso. Então, eu acho que para que a gente possa melhorar a educação, a gente tem que primeiro melhorar a estrutura educacional. Porque, por exemplo, você acha que prova é um método avaliativo fundamental? Não, porque, por exemplo, eu era muito ruim em prova. Agora, construindo as coisas era maravilhoso, Eu acho que né? querendo ou não, isso dá muito trabalho, mas talvez cada aluno tem o seu jeito. Às vezes pode ser que ele é muito bom, pode ser que ele saiba aquela matéria, mas na prova é eu não sei explicar, mas é algo totalmente diferente, assim, querendo ou não. Exatamente. E eu sou super a favor, Bia, das metodologias ativas na educação, né? E não a metodologia de gamificação. Eu acho que a gamificação da educação não é muito boa, por quê? Porque você gera muita competitividade entre os alunos. E isso eu acho muito complicado. Eu vejo, hoje, eu estava até conversando com a Secretaria de Educação da minha cidade, eles estavam falando, querendo falar sobre bullying, querer fazer gincanas. Só que assim, fazer gincana já vai gerar bullying o próprio gincana na escola, É, porque gera competitividade, então o menino que sofre bullying vai sofrer mais bullying, né, vai gerar mais uma pessoa que é competitividade, ruim na gincana, vai ruim na gincana e. então no final não vai resolver nada o bullying, né? E aí, só que eu acredito que na metodologia ativa, o que é metodologia ativa? É você colocar o aluno como parte do problema também, né? Como parte fundamental da construção das atividades, né? Eu acredito que a educação de 12 X já é do século XIX. Então, só um professor ir lá, colocar na lousa algo, né? E aí o aluno tem que copiar e colar aquilo, isso ensina, isso realmente É educa? o método decoreba, né? Exatamente. E é por isso que eu sou muito a favor e me debruço a fazer projetos educacionais pensando nisso Uhum. nessa metodologia ativa, para poder colocar o jovem não só para ele ver, aquilo é uma célula, não, ele viver, ele pegar o microscópio É, lá, olhar para aí uma aprende. célula, para ele poder aprender de fato na prática, né? Então ele poder fazer aquilo e conseguir fazer, porque Uhum. isso vai melhorar as habilidades deles, né? E aí eu acho que entra a questão do orçamento, né? Para que todas as escolas possam ter isso também, né? Porque não falta orçamento, não Exatamente. Aí falta. você tira o celular dele, mas aí a escola tem notebook, tem Exato. É o televisão, que aconteceu na tem, minha. tem A minha, internet para eles. a minha não tem apostila, não tem nada. Pelo menos a minha ênfase, né? Ela não tem nada, nem do ensino médio. A gente tem que usar o celular como forma didática, porque não tem o que fazer. Então, aí agora tirou o celular da escola, não pode mais. E aí como você vai fazer? Exato. Então, acho que são debates importantes para melhorar a educação, né? Uhum. Acho que essas formas educacionais que a gente tem feito hoje, elas são totalmente É. E ultrapassadas. parece que quanto mais você cresce, mais você vai, por exemplo, é, passando de ano, mais desanimado com a escola você fica, né? Que eu já conversei com um monte de colegas meus. Ai, não vejo a hora de acabar o ensino médio, não aguento mais, não aguento mais. A pessoa tá ficando desgastante aquilo, né? Principalmente por ser o mesmo método de 1900 Sim. bolinha. Uma Não curiosidade até, Bia. criticando, por exemplo, Paulo Souza, né? Sim, Lógico que sim, não, pelo amor de Deus. Mas é que tem que ter reformas, né? sim. Ó, até uma curiosidade sobre mim, eu não terminei o ensino médio no ensino médio regular, né? No terceiro ano do ensino médio, eu desisti da escola. Eu cheguei no professor e falei, professor, tô aprendendo nada aqui, a culpa não é sua. E eu já estava no momento já de ativismo há muito tempo, então eu ia para Brasília direto fazer coisa. Eu ia direto visitar a escola no estado, né? Eu fazia um papel, eu era na época representante estadual dos estudantes, na UP, São Paulo. Morei aqui até na capital por 2 anos, saí da minha cidade e vim morar aqui 2 anos com 17 anos. E aí eu ia nas escolas para poder ajudar os grêmios a se organizarem, né? Nossa, Porque que os legal. grêmios não sabem como se organizar, e eles não sabem que, por exemplo, tem uma lei, que é a lei do Grêmio Livre, que foi no governo Sarney, foi sancionada, que garante que eles sejam autônomos na escola. As diretorias não deixam que eles sejam autônomos. Não. E aí eu ia lá cobrar que as diretorias deixassem eles ser autônomos. Enfim, então eu estava aprendendo muito nessa minha Que caminhada. legal. E aí eu chegava na escola e falava, professor, eu estou aprendendo no mundo, entendeu? Eu não estou conseguindo aprender aqui. Então, o professor falou, Isaac, eu concordo totalmente com você. E aí eu fui terminar a escola na eliminação de matéria, fui fazer o CEJA e terminei a eliminação de matéria. Eu não conseguia mais aguentar ficar É. todo dia na escola sem conseguir aprender, porque eu não tinha professor de português, eu não tinha professor de português no Nossa. segundo, terceiro ano do ensino médio. Então, para que eu pudesse melhorar meu português, até hoje, eu tive que ter vários momentos ali para poder ler mais, para poder me qualificar, para poder saber melhor algumas questões de português. Até hoje, às vezes, Uhum. vírgula vai onde? Meu Deus, porque eu não tive segundo ano do ensino médio de português, né? E é muito triste pensar que isso é a realidade da maioria dos alunos, dos estudantes, né? Mais que a metade do Brasil, né? E eu acho que isso entra também a pau, por exemplo, o vestibular. Na minha opinião, é uma.
avaliativa muito desigual, porque ele cobra as matérias como se tivessem sido dadas da mesma maneira em todas as escolas, sendo que não. E uma Sim, pessoa que precisa, né, melhorar a sua vida, quer realizar seu sonho, como que ela vai fazer? Como que ela vai conseguir ter aquilo, sendo que nem a própria escola dela ensina direito ou tem os profissionais corretos, enfim. exatamente. E o professor tem que se tornar um Uber. Se você já percebeu, virou um Uber. Por quê? Você simplesmente já tem as apostilas todas construídas. Hoje o Ah, estado tem aquele modelo de slide. A pessoa tem que seguir a risca aquele slide e a pessoa não pode fazer mais nada. Então ele simplesmente falou, ó, chamei o Uber lá, ele veio, me levou para o lugar e acabou. É praticamente isso. ele só faz o que o sistema manda, né? E se ele Exatamente. tenta se ele tenta fazer algo que não seja do que o sistema mandou, mas algo dele, cobram ele, né? E esqueci Isso a é palavra. complicado, né? Então a gente tem aí muitos desafios, para poder melhorar a educação aí, e não são poucos, né? É. E voltando àquilo que você tinha falado da competitividade, que eu acho que aqui tem muito, eu acho que entra também um pouco, por exemplo, vamos supor que da prova avaliativa, da prova, que é uma avaliação ruim, né, querendo ou não. E eu acho que é muito triste também para um aluno quando ele vê que, por exemplo, todos os amigos foram bem, ou metade e você foi ruim. Isso, querendo ou não, mexe com a saúde mental do aluno, né? E ele se sente burro, se Sim. sente mal, né? Você sabia que isso gera violência? É, fala. Sabe por quê? A gente tem. Já ouviu falar de comunicação não violenta? CNV? Comunicação. Ah, sim, sim, sim. Já. Né? E o Marshall Rosenberg foi o criador dessa comunicação não violenta, né? E aí, nos seus estudos, eu li o livro dele, é sensacional, indico muito para vocês lerem. E ele fala que, no início, né, ele acreditava que a violência era uma questão de saúde mental. Era um problema mental mesmo. Você era maluco, você era doido porque você era violento. Então, a violência vinha disso. Só que depois, quando ele se debruçou no mestrado dele, no doutorado dele, ele percebeu que não. A própria sociedade, ela impõe a violência. Então, quando você tem na sua sala de aula essa competitividade entre alunos, e você é ruim, você é mal, se você não fizer do jeito que eu estou falando, você é ruim, se você não fizer desse jeito, você é ruim, aí chega em casa a mesma situação, isso gera um desconforto que gera uma violência. A violência nada mais é do que questões suas que você não conseguiu trabalhar, Uhum. né? Quando a gente é violento, é porque a gente não trabalhou algo dentro da gente. Né? É aquela questão, você deixa a louça na pia por mais de 5 dias? Não, por que que você não deixa? E... Bactéria, É, doenças que sim, podem ter lá e também por uma questão de visibilidade, né? De visual. E a mesma questão da saúde mental. Por que que a gente não lida com as coisas que a gente tem que conversar? A gente deixa lá na nossa cabeça e não trabalha essas questões, né? E isso vai gerar essa questão de você ser agressivo. Então, quando o professor ele acaba xingando um aluno dentro de sala de aula, é porque provavelmente ele tem vários problemas que ele não é trabalhado. E aí ele tem que lidar com a vida dos problemas dos outros alunos ainda também, que é. também não tem saúde mental também trabalhada. Uhum. Então, isso também gera violência. Essa competitividade da sociedade, onde, por exemplo, o Neymar venceu. Então, o Neymar ele é bom e eu sou péssimo, entendeu? Porque eu não venci. E aí o Neymar fala que eu sou péssimo, porque a sociedade impõe para ele que ele é o melhor de todos e os outros que não conseguiram porque não são qualificados, não têm o talento dele. Então, isso é muito ruim. Quando você vence, só que você esquece que você veio dali também. E É, outras pessoas também eram muito qualificadas. Eu não posso esquecer dos meus amigos que eram muito inteligentes, mas que hoje alguns morreram e alguns estão presos. Só que eles eram muito inteligentes em muitas questões. Só que eles não conseguiram vencer por N motivos que, enfim, não aproveitaram as oportunidades, mas não só não aproveitaram, como não tiveram muitas, né? não tiveram. Às vezes a única oportunidade que ele teve foi a educação, ele não valorizou aquela, já perdeu o barco, perdeu o trem e não conseguiu vencer, né? E é uma coisa que eu sempre falo. Geralmente, provavelmente, né, para o aluno que possa ver esse vídeo, provavelmente a educação será a única oportunidade que você vai ter na sua vida, né? É, Enquanto pessoas de escola particular com uma vida de qualidade, se ele quiser ser o que ele quiser, ele tem dinheiro e estrutura para poder fazer. Então ele tem várias oportunidades que ele possa ter. Agora, você de escola pública, talvez, eu torço para que não, mas talvez a educação seja a única oportunidade que você vai ter na sua vida. E se você não sim. abraçar, o trem vai passar, e aí a vida vem te cobrar depois, né? E aí a vida vem dando soco na tua cara depois, e a gente até hoje aí é pagando boleto, o boleto vindo na tua cara, né? E aí você às vezes não vai ter uma qualidade de vida É, baseado nessas questões se você não abraçou no é. passado. Eu acho que isso é muito importante. A gente ver, não só julgar a pessoa no que ela fez, mas ver todo o processo antes da vida dela, né? E também eu acho muito importante ter psicólogos na escola, né? Perfeito. Tanto para tudo, pelo menos uns três, para tentar ajudar, auxiliar tanto para o professor quanto para o aluno, né? Uhum, Porque muitas vezes o professor sente daquele jeito e ele nem sabe por quê, né? exatamente. Bom, agora a gente vai iniciar o nosso primeiro quadro, que é a placa fala. Você vai escolher alguma. Não precisa ser às cegas. Não, não precisa virar, mas se quiser pode escolher às cegas, ou você pode virar e escolher qual que você prefere. Tá.
Eu prefiro olhar eles, que aí eu vejo um que eu acho que é mais pertinente. Incentivo educacional, educação pública, projetos educacionais, cidadania e esse, futura educação. É, olha, eu posso falar de um, mas entrar no, em outro? Pode. Ó, eu vou falar sobre projetos educacionais e Ah, educação cidadania. pública, tá? Vou falar sobre esses dois aqui. O foco vai ser educação pública, mas vai entrar em projetos educacionais, que eu acho que os dois vão se complementar. Olha, a gente tem hoje, Bia, um problema muito grande sobre os estudantes nem. Você já ouviu esse termo? Já. A gente tem aí cerca de 10, mais de 10 milhões de jovens hoje no país que estão nessa condição de não estudar nem trabalhar. Lembrando que jovem, gente, é de 15 a 29 anos. Então, nessa faixa, nós temos 23% dessa faixa etária que não estuda nem trabalha. Tá? 23% dos alunos do Brasil, de 15 a 29 anos, não estudam nem trabalham. É um dado meio complexo, né? Entre eles, a maioria são mulheres negras, principalmente, mas mulheres acima de homens, tá? Então, as mulheres são a maior parte, por quê? Porque elas estão se debruçando no trabalho doméstico até hoje. Então, dentro desses neném, a maioria são mulheres, né? E principalmente mulheres negras. Então, quando a gente vem falar sobre essa questão do neném, e outro ponto importante, dos 10% mais ricos, apenas 5% não faz isso, tá? Então, a maioria são de pessoas de escola pública e educação pública, que é o tópico que a gente vai entrar. Então, eu acredito, né, que essa questão de neném está totalmente errada, tá? Sim. Porque ele não estuda e não trabalha, não é porque ele não quer, e sim porque ele não tem oportunidades. Então, para mim, é o sem, que é o sem oportunidade e sem educação de qualidade, né? Porque para você hoje ter qualquer trabalho, você tem que ter uma experiência que você não tem, Exato. né? Como você vai exigir de um menino de 18 anos uma experiência, né, gigantesca? Daqui a pouco vão pedir experiência para você ter feito estágio na NASA daqui a pouco, né? É. De tanto difícil que Eles tá, cobram muito né? demais. Uma cobrança muito grande. Então, partindo desse ponto aí do 100, na minha opinião, né? A gente tem que entender que a educação pública, ela é hoje muito deficitária, ela está muito atrás, né, das escolas particulares, só que é um ponto que a gente tem que se preocupar e tomar muito cuidado, Bia, é nessa crítica, né, à educação pública. Porque quanto mais a gente critica a educação pública, mais municia as pessoas para quererem privatizar a educação, né? E a privatização, ela não, por si só, não é positiva, né? Privatizar nem sempre. A gente vê aqui em São Paulo, por exemplo, a questão da energia, né? Aqui chove um pouquinho, daqui você fica sem energia aí por É, 2 dias aí, dependendo. Então, a até privatização por mais. si só, até mais. A privatização por si só, ela não é benéfica, né? Pode, em alguns casos, sim, mas em outros, não. Tem que ser avaliada com muita, E a muita, maioria das vezes ela não é muita atenção. benéfica pro pessoal de periferia. Exatamente. Então, qualquer privatização, ela tem que ser analisada com muita atenção, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para essa questão da educação pública, porque a gente tem que sim apontar os erros, as críticas e fazer críticas construtivas, mas tomar cuidado para não municiar essas pessoas que não acreditam e querem acabar com a educação pública. Até porque, há pouco tempo atrás, a educação não era para todos de fato, né? A educação pública ela praticamente não existia para muitas pessoas. Então, quem tinha educação era quem tinha dinheiro, Eu vi né? uma frase, eu não lembro quem falou que fala, não lembro. Mas educação e saúde é sinônimo de luxo. Exatamente. Então, a gente não tinha. E aí, só entrando num ponto histórico, teve em algum momento, né, a gente vive num estado de bem-estar social. E para explicar para o povo de casa, o estado de bem-estar social, o que é isso? Ele é uma política aí, né, do global praticamente hoje que garante serviços públicos para as pessoas, né? Então, há tempos atrás isso não existia, tá, gente? Então, antes da Revolução Industrial, não se tinha saúde para as pessoas, Nossa. educação para as pessoas, todo mundo tinha que se virar. Depois da Revolução Industrial, quando as coisas começaram a avançar, o Estado percebeu que as pessoas estavam trabalhando demais, estavam começando a ter que entrar nas máquinas e tudo mais, o maquinário, e estavam morrendo de vários problemas de saúde, vários problemas que não tinha como levar os filhos para educação, não tinha como pagar mais as coisas. E aí na Alemanha começou esse processo de começar a entrar no estado de bem-estar social, a oferecer alguns serviços ali, não eram todos, mas alguns serviços prioritários para as pessoas, Gratuito? gratuitos, porque antigamente não tinha nada disso. E aí na Alemanha começou a dar alguns serviços gratuitos para as pessoas. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois de todo aquele colapso que a gente viu no mundo, vários países ficaram devastados. E aí foi cada vez mais urgente que tivessem essa saúde para as pessoas, educação para as pessoas, porque os países estavam todos colapsados. A própria Alemanha, por exemplo, estava totalmente colapsada. E se não tivesse essa educação gratuita, saúde gratuita, provavelmente o país entraria em um colapso cada vez pior. E aí que entrou o estado de bem-estar social a partir, principalmente, da Segunda Guerra Mundial, e aí chegou também no Brasil. Então,
a gente entra nesse estado de bem-estar social que tem que garantir essas questões para lá. Aqui tá minha namorada que não deixa mentir. Minha namorada é assistente social. E ela passa por diversos problemas, quando ela me relata, de vários serviços que não são oferecidos para pessoas de, né, vulnerabilidade social. Então, o estado de bem-estar social ele existe, mas hoje não tem conseguido trazer esses serviços de qualidade para as pessoas. Então, e a educação pública é uma delas, né? Ela está muito deficitária, ela não consegue entregar aquilo que ela tem que entregar. Mas mesmo assim, a gente tem que continuar valorizando ela, porque ela é muito importante para a Tem que população continuar protestando e para tem que continuar fazendo as críticas construtivas, mas tomando muito cuidado, porque eu vejo muitos professores falando para terminar a educação de uma vez. Eu escuto os professores. Como assim, terminar? Terminar, vamos privatizar tudo logo, já dá para a política privada, vamos colocar tudo em escola particular, e aí, né? E vamos diminuir o imposto e dar para escola particular para se virar. Então, assim, é muito difícil a gente viver numa sociedade onde próprios professores eles são contra a educação pública. Então, esse é um ponto importante que eu queria falar sobre educação pública, né? A gente toma muito cuidado para não permitir que esses discursos ele entrem na cabeça da juventude. Exato. Porque imagina, como eu falei no começo, a juventude ela é uma força muito grande, mas e se o jovem começar a entrar nesse discurso? De não querer mais Exato. educação pública, né? Aí realmente é que eles vão falar, então Aí vamos. que definiu a mesma situação, né? E desanima muitos outros também que não querem isso, né? Ver que tá conseguindo fazer a cabeça. E até ouvindo isso de um professor, né? Exatamente. Porque hoje o jovem, aí já entrando já no outro tema, ele tá totalmente sem perspectiva, né? Tá aqui novamente a minha camiseta. É impossível existir sem sonho. Qual jovem hoje consegue sonhar na periferia, né? E aí praticamente todos não conseguem. E quando os sonhos são os sonhos que talvez não sejam alcançáveis, né? Por quê? Porque hoje a internet ela é um mar de coisas boas, né? Todo mundo tá viajando, todo mundo tá feliz, todo mundo tá com dinheiro, todo mundo comprou o tênis do ano, todo mundo tem o carro do ano, né? E eles ficam vendo essas pessoas aí, esses influencers muito bem, e eles olham para eles e falam, pô, eu não consigo ter isso. Então não sirvo para essa sociedade. E aí você torna esse jovem um jovem que não é ativo na sociedade. E aí a gente tem que fazer um trabalho, Bia, de resgatar esse jovem. E esse é o mais difícil. E você tem que resgatar esse jovem para ele poder se inserir na sociedade. E aí é o mais difícil. Então, a educação tem que fazer esse papel de tentar fazer esse resgate. Porque a educação, mesmo com os seus problemas, ela é muito importante. Só que enquanto o jovem não entender isso, ele não vai conseguir se inserir na sociedade. Até, por exemplo, tem o projeto Pé de Meia, que dá um recurso agora para os alunos. Tem muitos alunos que não estão investindo neles, vão comprar besteira. Porque eles não entendem que aquele dinheiro é para a qualificação deles pro para futuro. eles terem um estudo, né? Conseguirem. E eles não conseguem pensar dessa forma, Bia, porque eles já estão nesse mundo da internet para querer sempre estar com dinheiro, com o carro do ano, então com o carro, para ter o tênis, né? É muita influência. Isso E que você isso, não é falou, culpa deles. aquilo que eles veem, é muita influência, né? Às vezes, talvez se a escola mostrasse, como você falou, esse lado deles investirem na educação, deles mostrarem, né? Talvez a realidade seria outra, né? Então a gente tem que resgatar esses jovens, e aí eu entro na questão dos projetos educacionais. Nós temos que fazer mais projetos educacionais para tentar fazer esse resgate dos alunos, né? Lá na minha cidade, em Praia Grande, eu fiz o Parlamento Jovem, né? Eu fiz o projeto de lei do Parlamento Jovem, né? Dei para o vereador Márcio Alemão, e o mesmo colocou na Câmara. No começo, os vereadores não queriam o projeto, né? Que acontecesse porque daria problema para a Câmara, porque eles não queriam, ia ter muito jovem na Câmara e não ia ser legal e tudo mais, mas a gente foi lá e botou em prática. E o projeto que ele consiste, Bia? Ele é um projeto que tem no Brasil, tá? Em algumas cidades. E aí, em 2020, eu fui candidato a vereador. E era uma das minhas propostas, minhas bandeiras, a gente aplicar esse projeto. Eu acabei não sendo eleito. Só que eu falei, pô, não é porque eu não fui eleito que o projeto não tem que ir pra frente. Até porque eu não vou segurar até eu ser ou não ser. Se é um projeto que é bom para a sociedade, eu tenho que colocar para quem está no poder. E aí o vereador apresentou. E como ele consiste, né? E antes, né? Ele acontece tem o federal, tem o Parlamento Jovem Brasileiro, que eu até convido você para conhecer, quem sabe você não seja uma deputada jovem do Brasil aí. Quem sabe? Tem o Senado Jovem também. Tem um projeto que ele garante que você entenda na prática como funciona a política, né? Então eu peguei esses projetos, um do Rio Grande do Sul, um de Minas, um de Santos, de outras cidades, e juntei num outro que eu falei, pô, dá para melhorar muito ponto. Então eu peguei um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e fiz um projeto que eu achava que era melhor. E aí, como ele funciona? Os alunos, a escola se inscreve no Parlamento Jovem, e aí cada escola inscrita, ela faz uma eleição interna. Então, por exemplo, você é uma candidata vereadora da tua escola. Então, você vai competir com os alunos ali. Como se fosse as chapas do Grêmio, né? Do Grêmio, você vai fazer eleição. Você tem que falar por que você quer ser eleita, que nem um vereador. Nossa, que legal. Aí você vai ser eleita, por exemplo, você foi eleita, né?
Aí você ganhou lá com, sei lá, 60% dos votos. Aí você foi eleita. Aí você vira vereadora jovem. Aí você vai para a Câmara para poder, primeiro, ter uma formação sobre o poder legislativo, sobre como funciona a Câmara, sobre o que é um projeto de lei, sobre o que é como faz um requerimento, como faz uma indicação. Você Nossa. aprende todo o processo. E depois, uma vez por mês, não, você tem uma posse, você vai ter uma posse, então é muito legal, eles vão todos bonitões lá, fazem uma Nossa. posse, uma sessão solene na Câmara, onde eles tomam posse, ganham um certificado, né, bonitinhos e tal, com a família. E depois, uma vez por mês, eles vão para a Câmara para poder ser vereador. Eles vão lá, tem a sessão plenária, eles vão lá, sobem lá no púlpito lá e podem apresentar ideias, projetos que eles fizeram e tal. E lá tem todo o pessoal também, o pessoal que não são os jovens. É que eu não sei o nome específico deles, mas que aprovam as leis. Isso, Tem todos eles lá? isso É, tem os os próprios legisladores. vereadores também, que são os vereadores da casa, né? E aí eles são vereadores jovens, logicamente com projeto educativo, então os projetos eles não têm poder, né, de barganhar e tal. Só que lá o próprio executivo ele abraça as ideias, então eles pegam as ideias dos jovens e aplicam também, se for necessário. Até algumas ideias dos jovens viraram realmente política pública. Teve um jovem que é o Luan, em 2021, na primeira legislatura, 2022, na verdade, na primeira legislatura, ele pediu uma quadra poliesportiva no bairro de Vila Sônia. E aí a prefeita foi lá e atendeu a demanda dele. Fez essa Nossa, quadra que poliesportiva, legal. né? Então, é muito interessante que esses jovens, e aí depois eu fiz um artigo científico, que é metodologias ativas como instrumento da cidadania, né? E como essa metodologia ativa, esse parlamento jovem, ele contribui para que as habilidades na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela consiga melhorar essas habilidades. Então eu fiz um artigo científico que foi publicado numa revista científica que mostrou que essas habilidades foram melhoradas graças ao Parlamento Jovem, que é algo que a educação regular não estava conseguindo fazer, mas o Parlamento Jovem conseguiu melhorar muito. E aí o que eu estou falando? Estou falando de conhecimento, né, criativo, conhecimento científico, comunicação, empatia, Hum. projeto de vida, que são habilidades que estão na Base Nacional Comum Curricular, que não estão sendo melhoradas com muita qualidade no ensino regular, e aí um projeto educacional com o Parlamento Jovem conseguiu fazer com que essas habilidades fossem melhoradas, né? Que legal. Então, com esses projetos, né, que a gente vai buscar fazer com que a educação melhore, porque todos eles, Bia, começaram a ser agentes transformadores, multiplicadores de conhecimento, Exatamente. né? Em São Paulo, pelo que eu lembro, é totalmente diferente. Por quê? Na minha cidade já existia esse projeto, mas como ele funcionava? Tinha a seleção que os professores próprios escolhiam os alunos, que em São Paulo acho que está assim também. Ele é escolhido, ele vai para a Câmara, ele toma posse e acabou. Entendeu? Ele faz talvez um projetinho, leva para lá e acabou. Nossa, Então, e não assim, vai mais. quando eu vi esse projeto, eu falei, tá bom, é um projeto que está acontecendo, mas é o que acontece? O que o jovem aprendeu nesse sentido? Ele aprendeu, sabe o que ele aprendeu? Aprendeu que a Câmara fica ali, porque ele não sabe. Você sabe onde fica a Câmara de São Paulo? Pera, não? Você sabe onde fica a Câmara dos Vereadores? Aqui? Olha aí, tá vendo? É isso, os jovens não sabem onde fica a Câmara. Tá? E assim, não é só você, Bia, todos os jovens não sabem. Então, nesse projeto aí, eles estão aprendendo, sabe que a Câmara fica ali, porque eles vão lá, né? Eles vão lá e não aprendem mais nada, né? E aí, esse é um ponto importante, né? Então, esse é um ponto importante do que a gente mostrar que eu queria que eles aprendessem inteiro, tivesse uma questão pedagógica de aprendizado, né? Além desse projeto também, a gente tem o Volta à Juventude, que é um projeto jornalístico. O que a gente faz? A gente tem jovens que fazem um jornal para a cidade, né? Eles Sério? aprendem sobre comunicação. Então, lá o que a gente faz? A gente pega esses jovens, né? Eles vão em projetos da Isso só cidade, na Praia Ah, Grande, tá. na Praia Grande, lá na cidade. Então, eles pegam esses jovens, vão, por exemplo, lá a gente tem a Feira do Estudante, que é uma feira gigante de educação. Eles vão lá e podem entrevistar as pessoas e aí fazer, Que né, legal. entrevistas e tal. Lá a gente sempre leva artistas. Ano passado a gente levou a Laura Miller, vocês conhecem a Laura Miller? Já ouvi. Sexóloga. A gente levou o Fábio Braza, que é um rapper, e levou o Atila Amarino. E eles entrevistaram eles três, né, tiveram conversas, e aí depois eles fazem matérias sobre isso, né, Nossa, para que aprender sobre legal. comunicação também. E aí todos esses projetos, Bia, eles fazem com que esses jovens se empoderem sobre eles. Sim. No meu artigo tem até uma fala que eu coloco lá, de uma menina, né, que aí ela falou o seguinte para mim: eu não quero ser política, não quero ser vereadora, porque ela é uma vereadora jovem, então muita gente acha que é porque ela é vereadora jovem ela vai querer ser política, e não é Sim. isso, o projeto não é para isso. Ela só. Pode continuar. Não pode falar. Talvez ela só queira melhorar. Exatamente. Ela não quer ser uma política. Porém,
ela falou pra mim, Isaac, eu não quero ser político, só que eu quero trabalhar na saúde. Só que graças a esse projeto, agora eu sei quem eu vou cobrar quando faltar insumo lá no meu hospital, né? Hum. Tudo é política. Muitos deles falaram isso pra mim, que, pô, eu não quero ser, mas agora eu sei como cobrar, eu sei como fazer uma ouvidoria, eu sei como fazer uma solicitação de algum problema que está acontecendo no meu bairro, né? Porque isso acontece muito, Bia. Quando eu fui uma vez num bairro, tinha um buracão, assim, ó, na rua, parecia já... Sabe aquele filme Viagem pro Outro Lado do Mundo, lá, uma coisa assim, que você vai lá pro outro lado do mundo, não sei se você já viu. Não. E aí é mais ou menos isso, é um buracão que praticamente parece que você vai lá pro núcleo da Terra, é tão grande que tá. Tô Nossa, brincando, não é tudo isso, tá, gente? Mas é um buraco bem grande. E aí os moradores chegaram para mim e começaram a falar assim: Isaac, esse buraco já tem uns 3 anos que tá aí já caiu uma senhora, já uma moto quebrou, uma bicicleta quebrou. Aí eu falei, gente, faz um bolo aí, gente, vamos comemorar o aniversário desse buraco aqui. Porque, pô, tem tanto tempo, ninguém fez nada, que a população não sabe que pode fazer uma ouvidoria para a prefeitura para melhorar, sabe? Isso é muito complicado. Então, para concluir, é isso, assim, eu acho que educação pública são esses processos que a gente tem que melhorar e os trabalhos aí, né, de metodologia ativa na educação, elas são, né, ferramentas muito importantes para que a gente possa fazer com que esses jovens sejam agentes transformadores. A gente tem que acreditar que esses exato. jovens, E eles é, são, e né? eles são, né? Eles só têm que saber disso, né? Que Eles têm muitas que vezes saber tem. disso Uhum. e a população tem que acreditar que eles possam É, ser isso, né? porque a população, por isso que geralmente julga demais, cobra demais deles, né? E aí desanima, né? Exatamente. Bom, adorei o projeto, achei incrível. A gente E convida para ir lá conhecer eu as vou. É na atividades lá. Praia É Grande? Praia Grande. Ai, minha tia mora lá, eu vou lá mesmo. Pronto. Minha tia mora em Caiçara, conhece? Caiçara. Caiçara. Quando tiver Ai, os projetos, eu vou te convidar eu para ir lá. vou falar, tia, eu vou passar uns Você dias e a aí equipe só aqui pra. toda para ir lá conhecer. Uhum. Boa. Exatamente. Bom, muito obrigada. Nosso episódio, infelizmente, está chegando ao fim. O que que você achou? Achei maravilhoso, foi muito legal a gente bater esse papo. E eu fico muito feliz de ver você, uma jovem, né, que está entrando também nesse ramo também de comunicação, de dialogar sobre política pública. E a gente sempre aprende muito nesses processos. Eu É. sempre falo que a educação ela é um processo de aprendizagem todas as vezes, né? Uhum, Então eu sempre estou exatamente. aprendendo novas coisas. Acho que a educação é muito importante por Ex- isso, né? E aí, só para terminar, Bia, eu queria deixar só uma frase importante de um cara que eu gosto muito, que é o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi uma pessoa muito importante para a educação do nosso país, né? Ele, inclusive, foi secretário de Educação no Rio de Janeiro, ele visitava várias universidades da América Latina, ele, inclusive, ajudou a construir a política de várias universidades da América Latina, era um antropólogo, e ele fazia um trabalho muito legal de ir nas tribos indígenas e dormir lá com eles vários e vários dias para poder entender o que os indígenas passavam e tudo mais. E ele fala uma coisa muito legal sobre educação, que ele fala o seguinte: a crise da educação, ela não é uma crise, ela é um projeto. E o que que ele falava sobre isso? Porque a crise na educação, ela não é uma crise por si só, ela não é, eu tenho uma crise aqui. Não, ela é um projeto político de lá de trás para que as pessoas não tivessem educação de qualidade para poder pautar a política pública do nosso país, né? Então, na verdade, essa crise de educação que a gente tem, ela é um projeto político. E a gente É, tem que tentar reverter isso. exatamente. Eu acho muito, assim, incrível, porque antes, né, de eu entrar no projeto, eu não gostava de política. Eu falava, ai, Deus me livre, eu não vou nem saber de política, não quero nem saber, não quero nem ouvir. Eu não gostava de jeito nenhum, tipo, ambos lados, né? Não gostava, não gostava. E aí eu entrei no projeto, e começou a vir políticos, começou a vir especialista, e aí eu comecei a gostar da política, e agora eu quero saber cada vez mais e mais, né? Legal. E política tem muita relação com história, né? É. E aí eu não gostava de história, eu comecei a amar história. Maravilha. E é E isso. você vê, Bi, isso é uma metodologia ativa, né? É, Você ir lá e você pertencer exato. àquele espaço, não só Uhum, você escutar algo e. Não, você tá vindo aqui, você tá falando, você tá conversando, você tá dialogando, isso é uma uhum, metodologia ativa. é. Bom, muito obrigada a você também de casa que assistiu até agora o nosso episódio. E se você é um especialista ou um aluno e quer participar do nosso podcast, vai no link da nossa bio. E também você é um aluno e quer apresentar como apresentador, vai lá na bio do nosso Instagram, coloque seus dados no Forms e quem sabe você não vai estar aqui um dia como apresentador, lembrando apenas para jovens, ou entrevistador, ou entrevistado. Me perdi um pouquinho aqui. Mas é isso, muito obrigada por você ter vindo, muito obrigada a você também que assistiu até agora. Um beijo e tchau! Tchau, tchau. Um abraço.